colocar a centralidade no digital e não na pedagogia, é um sinal de algo que nós temos que ultrapassar. Eu penso que nós temos que fazer um esforço muito grande para passar a discutir uma pedagogia que se serve de tudo, incluindo o digital, em vez de discutir o digital e levantar questões, o que é que vamos fazer com o digital para melhorar a pedagogia. Portanto, eu penso que devíamos centrar-nos, a nossa mensagem, a nossa reflexão, mais na pedagogia do que no digital, porque hoje em dia sem digital não vamos lá, portanto, isso já é assumido. Nós corremos o risco de começar a tratar do digital sem sabermos bem o que é que queremos com a autonomia. E eu penso que a própria autonomia, nós devíamos pensar o que é para nós a autonomia. Para podermos construí-la, temos que saber, será a autonomia para aprender? Sim, sem dúvida. E obviamente que se os nossos alunos já tivessem autonomia para aprender, muitas das aflições que tivemos nos meses passados seriam menores. Mas há mais na autonomia, porque há também o aprender a ser, que surgiu ainda no relatório de Lohr, portanto ainda em pleno século XX, em 72, e depois ao aprender a saber, ao aprender a fazer, ao aprender a viver em conjunto, tudo isso são elementos da autonomia que nós não podemos ignorar ou esquecer. Já não é, eu diria que hoje em dia, e com a pandemia a lembrar-nos isso todos os dias, nós já não podemos só considerar que a autonomia é para aprender. Nós temos que pensar numa autonomia para muito mais. Autonomia para poder, autonomia para assumir, autonomia para apreender, empreender, autonomia para liderar e ser liderado. Portanto, essa autonomia, penso eu, deve estar no centro das nossas preocupações, ao mesmo tempo que, obviamente, nos preocupamos com o digital, porque senão corremos o risco de acionar uma pedagogia sem saber, ou de, se quiserem, digitalizar uma pedagogia sem saber o que é que queremos fazer com ela. E, portanto, eu gostava de insistir nesta questão. O problema da equidade, de que se falou muito há alguns meses, há 2 meses ou 3, ultimamente não se vê-se muito pouco falar dela. E a equidade hoje em dia, neste mundo altamente tecnológico, é muito difícil de resolver. E, portanto, isto deve estar à frente da nossa... Quase que temos que pôr um papel à nossa frente a dizer atenção à equidade. Portanto, não é só atenção à autonomia, atenção à equidade. Porque todas as soluções têm que ter isso enfim, como pano de fundo. Como motivar os alunos para uma aprendizagem mais autónoma. Eu penso que isso é outro problema que nós temos que resolver, que é o problema de promover uma mudança cultural. Nós temos uma cultura de dependência e, portanto, tudo o que seja feito fora dessa cultura não é entendido. Nós vemos a educação como uma forma de dependência. Nós temos da educação uma ideia desequilibrada. Ou seja, no fundo, esta contradição, o professor não precisa de ser o que sabe tudo para ensinar aos que não sabem nada. O processo é um processo de cooperação e é um processo cultural. Não é um processo de adestramento, não é um processo de treino, é um processo de mudança cultural. E, portanto, a meu ver, nós temos que começar devagarinho, obviamente, porque não se muda de cultura de um dia para o outro. Mas temos que começar a promover a mudança cultural. Como é que se faz inovação num sistema de ensino? Penso que há na nossa educação espaços onde experiências de inovação disruptiva podem ser lançadas. Concretamente, em ligação com a educação, por exemplo, a educação para a cidadania, que foi agora objeto de grande debate. Eu penso que é um espaço onde se pode fazer muita inovação
próprio currículo flexível podia ser aproveitado de outras formas, a flexibilidade curricular podia ser aproveitada de outras formas também para começar a fazer esse tipo de inovação disruptiva. O Ministério tem um plano, a meu ver, poderosíssimo e, portanto, muito interessante para a formação de professores, portanto, um plano, digamos, um plano maciço, no fundo, capacitação, não é capacitação para a mudança cultural, mas pelo menos é capacitação digital, pronto. Capacitação a 100%, mas uma coisa é a formação em sala, outra coisa é a formação em contexto. A componente de comunidade da formação é fundamental. Acho que o instrumento universal para enculturamento, se quiserem, ou enculturação do digital, não é o computador, é o telemóvel. E eu penso que o telemóvel é, de facto, a ferramenta universal. E penso que estamos a seguir um caminho errado, tirando os telemóveis na escola. Eu estou convencido que eles nem sequer tinham tempo para aqueles desvios todos que eles fazem com o telemóvel, se em vez de estarem a utilizar o telemóvel às escondidas, eles tivessem que o utilizar a todo o tempo para o fazerem funcionar na sua aprendizagem. Então eu penso que o telemóvel é um isso. Isto não quer dizer que o computador também não seja para robótica, para aprender a programar, etc. Também é. Mas universal é o telemóvel.